Bom dia com Jesus, tudo bem? Vai um cafezinho aí? Bom dia. Nosso Bom Dia com Jesus hoje está em Gênesis, capítulo 27, versículo 34 e 39, para dar uma enxugada aqui. Então disse, és tu meu filho Esaú mesmo? E Jacó disse, eu sou. No 29, o pai diz assim, sirvam-te povos e nações, e se curvem a ti, ser senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoam, e benditos sejam os que te bendizem. Aqui, a gente já sabe da história, né? A luta pela primogenitura, essa palavra aí mesmo. Jacó, ele trapaceou, né? O nome Jacó já diz trapaça, né? Vem disso. Mas o final é legal que Jesus muda o nome dele. E Jacó aqui, ele lutou por uma primogenitura. A gente vê no início aqui da história aqui, a gente vê a trapaça, a gente vê o pecado, né? A gente vê tudo isso aqui. Porque Jacó cobiçou uma coisa que seria do seu irmão com a ajuda da sua mãe, né? Com a ajuda da sua mãe. Sua mãe o encobriu também. A sua mãe que disse, porque Isaac ia dar para Esaú, que era o irmão mais velho, né? E para você ver que quando a gente começa errado, muita coisa dá errado, né? Nessa história aqui, o Jacó, ele não só mentiu, mas ele articulou, né? Porque o irmão dele tinha pele diferente da dele, então ele mentiu de várias formas para o seu pai, né? E eu trago isso para o dia de hoje. A gente vê aqui quantas pessoas, né? No meu caso, o caso de muitas pessoas aí, erraram, estavam na mentira, erraram de novo, estavam na mentira, né? E Jacó, por causa disso, precisou fugir, né? Seu irmão ficou enfurecido, ele precisou fugir. Ele precisou fugir porque às vezes a gente não consegue encarar um pecado, a gente não consegue encarar o pecado, uma mentira de frente. É muito difícil, é muito doloroso, né? Ele fugiu, mas aqui Deus tinha um plano para essa história. E eu trago para o dia de hoje. Se a gente também tiver arrependido, Deus tem mudança na nossa história. Deus vai mudar a nossa história, entendeu? Deus, ele é Deus do pecador e da pessoa mais justa. Então sempre vai haver tempo. É aquilo que eu te falei, a gente precisa ter o arrependimento. Qual tipo de arrependimento? Arrependimento. Davi, quando foi descoberto que se arrependeu, Davi não matou o seu servo lá, né, seu soldado, e se arrependeu, mas depois que ele foi descoberto. Então não importa o seu motivo, tá? Se você quer caminhar com Jesus, você tem que se arrepender do seu pecado, eu tenho que me arrepender dos meus, eu tenho que chamar a atenção de Deus para mim, que é o que a gente vai ver agora, né? Cada um tem sua situação, cada um tem o seu tempo, mas eu quero dizer uma coisa, Deus está dando oportunidade para todos nós de prosseguir, de seguir e de mudar uma nova história para a gente. Vamos ver onde está escrito isso? Está escrito aqui, ó, em Gênesis 32, a gente vai lá para o versículo 25, 27 e 28. No caso aqui, Jacó saiu com sua família, né? E teve que sair, e passando um tempo, ele estava num lugar chamado Jaboque. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Isso aqui foi uma luta de Jacó com o próprio Deus. Jacó, ele era persistente, entendeu? O que a gente pode ver nisso? A persistência dele de saber o que ele quer. Ele tinha perseverança nas coisas que ele buscava. Isso é um fato bom, porque se a gente pegar só os negativos, não, Jacó teve perseverança, né, no que ele queria. E ele sabia que Deus tinha disponibilidade para ajudar qualquer homem, tanto bom quanto ruim, né? E agora vamos lá para o 27. E o anjo disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Olha a diferença. Para o pai ele mentiu. Para o pai ele falou que ele era Esaú para ganhar a bênção. E olha as consequências. Já para o anjo, ali ele já estava arrependido, já estava mudado, ele falou a verdade. Sou Jacó. Então olha a recompensa depois que você se arrepende e fala a verdade. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó,
Mas Israel, pois, como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel significa príncipe, né? É o príncipe do Senhor. Então, o que estava acontecendo? Deus, ele tinha um plano para a vida, né, de Jacó. Porque Deus não queria Jacó, Deus queria o Israel que estava dentro dele. Aí, mais uma vez, para a gente ver, uma história que começou totalmente errada, uma história que tinha tudo para dar errado. Porque o que começa errado, se você não corrigir, dá errado. Mas não cai nessa, que começa errado, dá errado. Não, o que começa errado pode dar muito certo. Só a gente fazer a vontade do Senhor, buscar e se arrepender. E tem mais, tá? O anjo feriu a sua coxa, como está dizendo, feriu a sua coxa e deslocou a coxa dele. Então hoje a gente vê Jacó, né? O pessoal passou a ver a manco. Talvez no dia de hoje na sociedade isso poderia ser uma vergonha, mas lá, Jacó, no caso agora Israel, já estava sendo muito mais respeitado. Entendeu? Porque ele se feriu lutando pelo aquilo que ele acreditava, pelo que ele queria. A consequência foi essa? Foi, como outras, pela sua mentira, pelo seu pecado. Mas olha a mudança de situação aqui na vida, entendeu? Deus queria isso. E o que acontece? Às vezes a gente está cheio de problemas, cheio de coisa e fica se lamentando. Não, entra também no Vale de Jaboque. Quando eu chego aqui em casa, eu tenho muitos conflitos, muitas aflições. Deus sabe do meu coração, Deus sabe o que eu estou precisando. Deus sabe o que você está precisando. O que você está fazendo? Eu estou aqui toda noite pelejando com Deus. Então, hora que eu dou uma distraída, mas eu fico vendo pregação, eu fico aqui lendo, eu fico buscando a Deus, intercedendo. Deus faz a sua vontade, mas o Senhor sabe o que eu quero. Deus quer ouvir o que você quer. Não fica só falando, Senhor, seja feita a tua vontade. Não pode ser assim. Você tem que falar, Deus, eu quero isso, mas que seja feita a sua vontade. Mas, contudo, se o Senhor puder, realiza a minha. Eu tenho um milagre muito difícil na minha vida, mas eu estou buscando a Deus todos os dias e queria dizer isso para você. Ainda que hoje que pareça esteja tudo errado, se você se arrepender e tomar uma nova atitude com o Senhor não muda só a sua história, muda seu nome. E essas marcas de Jacó significa respeito, porque você só pode testemunhar aquilo que você viveu. Você pode pregar várias coisas, mas agora o testemunho é uma coisa muito forte. E eu sei que Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória e eu vou testemunhar tudo que eu fiz de errado para incentivar outras pessoas a fazer certo. É o que eu estou pedindo ao Senhor agora. Para refazer a minha história. Eu não quero que o Senhor reconstrua, eu quero que o Senhor faça, contudo seja a vontade dele. Mas eu estou aqui lutando com o Senhor. Senhor, deixa minhas marcas, deixa aqui tudo transparecer sobre o meu pecado, sobre os meus erros, mas o Senhor ainda sabe a minha vontade. Se eu tiver que pelejar com o anjo, eu vou pelejar porque eu sou insistente. Tem muitas características aqui de Jacó que é a mesma da minha. Que eu sei que eu errei, que talvez eu vou ser condenado pelo mundo, talvez eu não vou ter credibilidade nem no que eu estou falando aqui, mas eu me arrependi. E quando eu me arrependo, eu me prostro perante o Senhor, eu reconheço perante o Senhor, fico quieto, fico pensativo, fico espírito de oração, e Deus viu em mim que um tempo atrás aí Deus mudou um pouco a minha história, mas eu ainda não tinha entendido, então ele fez assim, volta, vem cá de novo, vem cá, você não entendeu o que você passou. Você vai passar um pouquinho mais fundo porque eu tenho projeto para você, tenho projeto para vocês e não pode ser desse jeito. Hoje eu estou entendendo muito melhor, estou sedento da palavra do Senhor. Pode ver que cada dia está ficando um pouquinho maior o devocional, mas é uma busca constante pela palavra do Senhor, pelo conhecimento, e continuo dizendo assim que Deus vai me honrar porque eu estou buscando, contudo seja feita a vontade dele, tá? Então se você ouviu essa palavra hoje, não desista, levante hoje, vá trabalhar, vá buscar, não vá derrotado, entrega na mão do Senhor, mas tem que confessar, a gente tem que ser honesto e confessar para o Senhor. Eu nunca tive dificuldade de confessar o meu erro e Deus sempre me põe de volta no mesmo lugar. Tá? E eu que não aprendo mesmo, mas dessa vez eu estou tomando uma lição muito mais forte, tá? Gente, que Deus abençoe, uma terça-feira abençoada, uma semana abençoada. Qualquer coisa pode comentar aqui, tá? No status, no Facebook, vou botar no YouTube também, tá? Uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos permitir errar e recomeçar, Senhor. Obrigado pelo seu amor que transcende, Pai, todo entendimento, Deus. Que constrange, Pai, a nossa vida, Deus. Senhor, nos dá um dia abençoado em teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos renova em nome de Jesus. Amém, Senhor.
de algum pecado, o seu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você aflito. Saiba, não existe vitória sem dor. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Uma semana abençoada a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.